A Universidade de Stanford lançou um website chamado Orbis. Esse site é bastante interessante porque ele dá a oportunidade para qualquer pessoa desejosa de investigar lá no site e verificar como as viagens eram feitas no mundo antigo. Então os mais curiosos, pelo menos até o ano 200, ano Domini, ano do Senhor, podem ver quanto custava uma viagem e quanto tempo levava para ir de um lugar para outro. É baseado nesse estudo de Stanford que chegaram à conclusão que, somada as 3 viagens do apóstolo Paulo, veja você, ele viajou mais de 16 mil quilômetros. Agora, para os nossos dias, e que temos muitos recursos tecnológicos para viagem, as pessoas estão viajando para o espaço agora, você pode até se inscrever, quem sabe você é o próximo. Mas veja só, quando nós pensamos no tempo e nos dias do apóstolo Paulo, a maior parte dessas viagens era feita a pé. Boa parte dessa quilometragem foi feita a pé, de sandália. Se andar com Cristo é algo bom, caminhar com Cristo é algo louvável, o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, foi o maior caminhador com Cristo. Ele andou muito, motivado pela graça de Jesus, motivado pelo amor de Deus. Quando nós pensamos nas regiões que o apóstolo Paulo cobriu, por si só elas já são impressionantes. Ele cobriu, que seria para a gente hoje, a Síria, a Turquia e a Grécia. E ele se enveredava por pequenos vilarejos e grandes centros urbanos, levando uma mensagem transformadora. E veja que maravilha, foi por causa dessa ambição santa de Paulo que eu e você recebemos o Evangelho de Jesus. Alguém tem que ter um sonho louco, um sonho que não cabe em pequenos compartimentos. O apóstolo Paulo era assim. E a sua história, sem dúvida alguma, uma história marcante. Não é de se admirar que ele é o mais profícuo, quem mais produziu literatura em todo o Novo Testamento. Ontem, nós tivemos 2 atividades muito legais na nossa igreja. Uma delas foi a retomada dos nossos acampamentos com crianças. Tivemos um dia todo com crianças lá. E tivemos treinamento de líderes na parte da tarde. A agenda foi cheia. E no fim do dia eu fui até a cidade para comprar uma pizza, poupar a Julie de fazer qualquer coisa lá. E tem próximo ali da Becar um lugar que eles chamam de pátio, onde tem essa pizzaria. É uma espécie de open mall, né, de centro comercial aberto. Enquanto eu estava me dirigindo até a pizzaria, uma coisa tão interessante aconteceu. Veja você, um passarinho desceu, aterrissou e começou a gorjear. Como cantar? Eu queria entender de pássaro para te dizer qual era. Todos os transeuntes, inclusive eu, nós paramos, hipnotizados naquele momento, ouvindo e observando aquele passarinho que cantava a plenos pulmões. Tinham tantos outros lá nas árvores que você podia ver, mas aquele se destacou, porque ele veio perto e cantou a pleno pulmão. Eu fiquei tão encantado que não deu tempo, eu queria filmar aquilo e tornar o momento. Antes a gente falava de imortalizar o momento, agora a gente fala de instagramar o momento. Eu queria instagramar o momento, mas não consegui. Quando eu vi aquilo, eu estava pensando na mensagem de hoje. O apóstolo Paulo foi assim, tinha tanta gente, tanta coisa que podia acontecer, mas ele saiu e foi ao encontro de pessoas, anunciando a mais bela das mensagens. Vamos começar considerando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, a partir do 1º versículo. Atos 13, a partir do 1º versículo. Eu quero deixar, para facilitar a nossa
memorização do que estamos conversando hoje, uma palavra: comissão. Se você gosta de tomar notas, anote aí: comissão. Versículo 1 em diante. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo, para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Contexto muito lindo de adoração a Deus, em que nós encontramos uma igreja florescente e uma igreja guiada pela presença poderosa de Cristo. O texto escrito por Lucas nos fala que nessa reunião, possivelmente um culto público, em que eles gozavam da presença de profetas, mas não coloque em mente nesse momento a ideia de alguém que apenas exerce uma função de anunciar algo preditivamente, algo que vai acontecer no futuro. Essa é uma exceção para a palavra profeta. Ágabo, por exemplo, que ainda rodava por aqueles dias, exercia um ministério assim, anunciando algo do futuro. Esses profetas parecem muito mais estar ligados a um momento como esse que nós estamos aqui. Literalmente, profeta significa aquele que fala da parte de outro, é um porta-voz. E aquela igreja, ela tinha várias pessoas que proclamavam, como nesse momento, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. E em outros ambientes eles tinham mestres, como nós usamos ter cursos bíblicos, escola dominical e outros ambientes onde pessoas ensinam de maneira mais próxima e intimista detalhes da Escritura Sagrada. É nesse ambiente que algo extraordinário acontece, que o Espírito Santo de Deus agora vai comissionar dois homens que ali estavam: Barnabé e Saulo, ou Paulo. Eles estão naquele meio, no meio de gente de muita qualidade, porque Deus não vai separar alguém a quem Ele não vai capacitar para o exercício do seu ministério. O que quer que Deus nos chame para fazer, nós podemos ter certeza que o Deus que comissiona é o Deus que capacita. E assim, o Espírito de Deus, e nós não sabemos como, se foi de forma audível ou se foi de forma intuitiva, mas deixa muito clara a soberana autoridade de Deus em comissionar alguém: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho preparado para eles. E assim, esses dois homens, depois desse ambiente de jejum e oração, e me permita aqui um breve comentário sobre jejum e oração nesse contexto. No Antigo Testamento, o jejum era determinado uma vez por ano, no dia da expiação. No Novo Testamento, os fariseus, querendo demonstrar que eram mais espirituais, jejuavam em média 2 dias por semana. Mas curiosamente, nós não temos nenhuma prescrição nas epístolas para a Igreja de Cristo que determine, que prescreva o jejum como nossa prática. Embora seja meio corrente no nosso meio cristão, a prática do jejum. Algumas vezes, infelizmente, eu temo que como uma distorção do entendimento da graça de Deus, porque reduziram essa prática, essa disciplina, como uma espécie de greve de fome. É uma greve de fome para que, se Deus faça isso ou não, eu vou ficando aqui sem comer. Essa não é a ideia que está presente nesse texto. A ideia que está presente no texto, me parece, que é a seguinte: eles estão tão absorvidos pela presença de Cristo, eles estão tão absorvidos por esse momento de adoração, que eles sequer pensam em comer. Quer dizer, o subproduto da adoração e da oração é a abstinência de alimentos. Não é sair passando fome. Eu lembro de um colega
na época do início da minha conversão, que encontrei com ele, perto da estação de trem em Suzano, e ali, não tem mais, mas ali tinha um lugar que vendia uma esfirra. Olha, era a melhor esfirra que vendia. Eu não sei o que eles punham ali dentro, era maravilhosa. E eu encontrei com ele estava com a carinha abatida. Eu disse, vamos comer uma esfirra? Ele, não posso. Eu falei, mas por que não pode? Eu pago. Incrivelmente hoje eu tenho dinheiro, até brinquei com ele. Ele disse, eu não posso, eu estou em jejum e consagração. Veja, ele estava passando fome naquele momento, porque ele não estava de fato cumprindo nem as tradições veterotestamentárias, que Jesus disse que se alguém estivesse seguindo o modelo farisaico de jejum, deveria passar um gomex no cabelo, lavar bem o rosto e ficar com um ar vistoso. E ele nem cumpria o que o Novo Testamento nos apresenta, que é estar tão absorvido pela presença maravilhosa de Jesus, que a gente até esquece de comer. Quantos aqui gostam de montar quebra-cabeça? Deixa eu ver. Olha, vários. Julie, minha esposa, é especialista, ela ama montar quebra-cabeça. Eu sou péssimo, tá? Eu tenho que confessar que não é a minha, mas a Julie, ela é campeã. E quando ela está montando um quebra-cabeça, ela está tão absorvida por aquilo, que literalmente, ela esquece até de comer. Enquanto ela não termina aquele quebra-cabeça, não tem descanso. O que nós temos em Atos capítulo 13, nesse momento da comissão de Paulo e Barnabé, é isso. Eles estão tão focados, tão envolvidos, tão absorvidos pela presença de Cristo, que essa turma não pensa sequer em comer. É esse tipo de coração que eu peço a Deus que nos desperte novamente. Uma vontade tão grande de estar na presença de Deus, que a gente acaba esquecendo até mesmo de comer. Bem, e daqui eles saem de Antioquia da Síria e descem para a cidade natal de Barnabé. Lembram daquela canção? Alguns vão lembrar. Era seu nome Barnabé, natural. Exato, ele era de lá. Então parece que a lógica da expedição missionária foi começar por um território que Barnabé, que começa como líder, já conhecia. Eles descem para Chipre e começam a anunciar a mensagem ali e chegam a um lugar chamado Pafos. Nesse lugar, o apóstolo Paulo consegue, juntamente com Barnabé, ou para seguir a ordem lucana, até que ela se inverte, Barnabé e Saulo conseguem uma audiência com o procônsul Sérgio Paulo. Enquanto o apóstolo Paulo está apresentando ali a mensagem do Evangelho e Sérgio Paulo está ficando sensibilizado, há um elemento que se contrapõe a eles, chamado de Bar Jesus. Literalmente, Bar Jesus significa filho de Jesus ou filho de Josué. Ele era conhecido como Elimás, o feiticeiro. E esse homem começa a se contrapor de tal maneira ao que Paulo está dizendo, impedindo que a mensagem do Evangelho sensibilize a mente e o coração de Sérgio Paulo, que naquele momento, e eu creio que aqui começa a grande mudança no papel de liderança dessa expedição missionária. O apóstolo Paulo faz o que o salmista fazia, que é usar o que nós chamamos de mensagem imprecatória. Lembram das mensagens imprecatórias do Antigo Testamento? No final de um culto, eu fui procurado um dia por um irmão que disse, pastor, e é duro quando o pastor responde coisa no fim do culto, cuidado, viu? Muito cuidado, a cabeça está a 1000 por hora, e o irmão falou, quero ler alguma coisa com meu filho, o que você recomenda? Eu falei, irmão, leia os Salmos. Passou um tempo, e esse irmão me procura de novo e fala, pastor, tem alguma outra coisa para a gente ler? Eu falei, por quê? Ele falou, estava lendo com meu filho à noite, aí comecei a ler, arrebenta os dentes dele, arranca o cabelo, que seja abortivo, que ande. E o meu filho olhou para mim e falou, papai, eu estou com medo, não vou conseguir dormir hoje. Naquela hora eu me lembrei que há alguns salmos que nós chamamos de salmos imprecatórios. São salmos que clamam pela justiça de Deus sobre a vida daqueles adversários. Veja, é assim, se você é como eu, já deve ter acontecido, em que você fica tão enfurecido com alguém que você sente vontade de dar um soco de direita. Ou só eu?
Muito bem, aí você não dá, mas você não finge para Deus, sabe? A gente às vezes acha que tem que fingir. Não, não, não. A oração imprecatória é dizer: Deus, é o seguinte, Pai, se fosse por mim mesmo, eu dava uma de esquerda nele e quebrava todos os dentes dele, mas eu não vou fazer isso. Eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça justiça. Esse é um salmo imprecatório. Paulo, que nós sabemos a sua formação de fariseu, conhecedor da lei, conhecedor dos salmos, ele faz exatamente o uso de uma imprecação sobre aquele homem que Paulo chama de filho do diabo. O que quer dizer, provavelmente, que esse homem Bar Jesus, o filho do diabo, não era apenas um ilusionista. Sobre ele existiam poderes das trevas fluindo sobre a sua vida. E naquele momento de confronto de poderes espirituais, Paulo anuncia que ele ficaria cego instantaneamente. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele descreve sobre dons. Um dos dons presentes ali se chama o dom de maravilhas, ou seja, de coisas extraordinárias acontecerem. E naquela hora, o homem ficou cego. E o procurador Sérgio Paulo creu na mensagem do Evangelho. E quem não creria? Há uma disputa se a fé que ele expressa naquele momento foi uma fé legítima ou não. Eu penso que nós devemos dar o mérito da dúvida a Sérgio Paulo, porque a construção gramatical para creu é a mesma utilizada para todas as outras pessoas que creram no Novo Testamento. Bom, eles saem dessa região e vão em direção a Perge. Nós sabemos ali do texto que tem um jovem acompanhando, chamado João Marcos, que é primo de Barnabé. Quando eles chegam em Perge, João Marcos agora vai abandonar a expedição missionária. Ele se torna o que na linguagem militar chamam de desertor. Por que ele abandonou a expedição missionária? Nós não sabemos com certeza. Nós temos algumas possibilidades. Uma delas, que talvez ele estivesse desenvolvendo uma certa xenofobia, um certo desprezo pelos não-judeus. Afinal de contas, João Marcos era um judeu conservador de Jerusalém. Os estudiosos deduzem que a última ceia que se deu naquele cenáculo, naquele varandão que ficava em cima das casas em Jerusalém, foi na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. A igreja em Atos 12 se reunia na casa dele. Ele é um jovem muito conservador com as suas tradições judaicas. E agora, à medida que Barnabé e Paulo estão se embrenhando no mundo de não-judeus, a dieta alimentar não é a mesma, os dias sagrados não são os mesmos, os costumes não são os mesmos, o politeísmo impera em todos os lugares, com falsos deuses, promiscuidades das mais terríveis, comportamento devassos por toda parte. Talvez João Marcos tenha dito: isso não é para mim, e abandonou a expedição missionária, o que na segunda expedição vai criar o conflito entre Paulo e Barnabé. Segunda possibilidade, porque ele talvez abandonou a expedição missionária, William Barclay propõe que o caminho para chegar até Antioquia da Psídia, que era para onde eles estavam indo, eles teriam que passar por um lugar chamado de Montanhas Taurus. E essas montanhas eram famosas por terem muitos ladrões, salteadores, pessoas da pior estirpe, que roubavam, matavam e abandonavam as pessoas ali. Nós não podemos culpar João Marcos, jovem, se ele ficou com medo daquele trajeto e, atemorizado, voltou para casa. Terceira possibilidade, muito jovem, ao que tudo indica, ele cresceu sem a presença do seu pai, muito ligado à mãe. João Marcos poderia ser o filhinho da mamãe. E depois de dias e dias viajando com Barnabé e Paulo, ele tenha sentido homesick, ele tenha sentido tanta saudade de casa, que não suportando mais, abandonou a expedição missionária. De todo modo, nós sabemos que o apóstolo Paulo segue, e eles vão então e entram na cidade de Antioquia da Psídia, onde o evangelho é pregado ali. Há muitas conversões, e especialmente conversões entre não-judeus. Veja, Paulo tinha um padrão:
Você está comigo? Diga amém. Como eu disse, a gente tem muito território para cobrir aqui. Paulo tinha uma estratégia. Ele sempre começava pelas sinagogas, via de regra. Um ambiente religioso em que ele anunciava, então, baseado nos profetas e na Torá, que era necessário que o Cristo viesse e como se daria. Aliás, é fascinante ler o primeiro sermão de Paulo para judeus aqui e entender a sua teologia de justificação pela fé, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas é ali naquele ambiente que o apóstolo Paulo começa a anunciar que nós, não judeus, não somos um acidente no plano de Deus, mas fazemos parte desse propósito. Isso parece ter animado de tal maneira aquele povo, que no sábado seguinte, tinha uma multidão de gentios querendo ouvir a mensagem. E os líderes religiosos, assim como mataram Jesus por inveja, por ciúmes, agora não queriam mais o ministério florescente de Paulo e Barnabé. Era muito gentio, era muito pagão, eles não querem aquilo, e expulsam. É interessante como se deu esse trabalho deles. Abra por favor a sua Bíblia, em Atos, capítulo 13. Veja por favor, aqui a partir do versículo 49. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Veja a estratégia deles. Eles foram e abordaram as mulheres dos homens importantes da cidade, convenceram essas mulheres, as esposas, que Paulo e Barnabé tinham que ser expulsos de Antioquia da Psídia. Quem é a patente mais alta? Qual é a patente acima do general? Um só, por favor. A patente mais alta acima do general. Exato. A esposa do general, porque é ela que, deitada do lado da cama, fica ali no ouvido dele, esses líderes, eles podem ser condenados por qualquer coisa, mas jamais de burrice. Chegaram até as mulheres, convenceram as mulheres, que convenceram seus maridos, e assim Paulo e Barnabé são expulsos. Aliás, a essa altura você vai notar que depois daquele milagre, aquela maravilha que aconteceu em Pafos, em que aquele Bar Jesus ficou cego, os nomes se invertem, e agora Lucas passa a falar de Paulo e Barnabé. Barnabé é sem dúvida alguma um homem de Deus. Ele conseguia entender quando Deus o estava chamando para cumprir, mesmo que fosse um papel coadjuvante, mesmo que ele agora, que tinha liderado esse tempo todo, cederia esse papel para Paulo. Muito bem, então eles são expulsos da cidade de Antioquia da Psídia e vão em direção a Icônio. Em Icônio eles pregam o evangelho, mesma estrutura, pessoas se convertem e ouvem sobre uma ameaça de apedrejamento. Então, o que faz Paulo? Empacota tudo e foge. Queridos, existem momentos que nós temos que enfrentar as dificuldades e os problemas, mas tem hora que tem que tirar o time de campo. Jesus ensinou assim. Você tem que procurar onde é que você pode ir para com maior eficiência, servir a Cristo. Esse era o caso de Paulo. Ele tinha sabedoria de entender qual era a hora de atacar e qual era a hora de sair do território do adversário. Ele sai. Não é vergonhoso, não é humilhante, porque nós temos que sempre confiar na provisão e na direção do Senhor. Ali então ele desce para Listra. Em Listra nós encontramos um paralítico de nascença e mais uma vez, agora um dom de curar extraordinário. Aquele homem é curado e puxa, o que acontece? Parece que ao invés das coisas colaborarem com a pregação do Evangelho, elas se invertem. Os gregos,
politeístas com um panteão enorme, não tinham nenhum problema de colocar novos deuses lá no seu altar, olham para Paulo e Barnabé, depois daquele milagre, e deduzem que eles são deuses visitando a terra. E o sacerdote de Júpiter vai até a porta de onde Paulo está hospedado, e o texto diz que levam touros com guirlandas no pescoço, enfeitados, para serem sacrificados diante de Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses. Eles foram anunciar o Evangelho, eles foram falar de Jesus, libertar aqueles homens, e veja o resultado que estão tendo. Bem, Paulo se opõe àquilo juntamente com Barnabé, e o texto nos diz que com muita dificuldade eles conseguem convencer aqueles homens a não oferecerem sacrifícios. Porém, judeus da Antioquia da Pisídia vêm, seduzem a turba para que Paulo seja apedrejado. E Paulo, embora tenha escapado de Icônio, na cidade seguinte, em Listra, ele é apedrejado. Ele vai sendo perseguido cidade após cidade, ele é apedrejado. E o texto nos diz que ele é arrastado para fora da cidade e dado como morto. Nós não sabemos qual era a condição de Paulo, mas certamente não era uma boa condição. Alguns estudiosos acreditam que é nesse momento. Lembram-se quando Paulo fala, na carta aos Coríntios, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis. Lembram? Muitos estudiosos acham que foi nesse dia, que naquele dia do apedrejamento, naquela síncope, naquele apagão, Jesus transformou a dor numa grande bênção. Aliás, Deus é especialista em transformar males em bens, e Paulo teria recebido essa revelação espetacular. Interessante que Paulo se recobra naquele momento, se milagrosamente não sabemos, os irmãos estão em volta, e o texto nos diz que ele simplesmente levanta e vai para Derbe, e vai pregar o Evangelho. E o que faria Paulo depois de pregar em Derbe? Bom, eu não sei, se fosse eu, ia pegar o caminho mais longe possível da rota que eu tinha vindo. Afinal de contas, em Antioquia da Pisídia, perseguição. Diga comigo bem alto: perseguição. Ele sai, vai para outra cidade, lá ele se depara com a mesma palavra. Ele vai para outra cidade, aí sim, porém com apedrejamento. Você voltaria pela mesma rota? Mas Paulo volta, porque de novo ele sabia qual era a hora de atacar, qual era a hora de se retirar. Ele retorna por ali, curiosamente, em Perge, ele vai pregar. Ele não pregou na ida, mas na volta agora ele anuncia a mensagem. Eu queria colocar para você o seguinte: o que nós aprendemos com esse ponto, que é a comissão? A menos que sejamos e tenhamos convicção que somos comissionados por Deus e pelo Espírito de Deus, nós desistiremos nos primeiros problemas que vierem ao nosso encontro. Dizem que John Wesley escreveu um bilhete a William Wilberforce, que lutou contra a escravidão no Reino Unido, e o bilhete dizia: se Deus levantou você, você vai suportar a pressão dos homens e a pressão dos demônios, mas exclusivamente se Deus levantou você. A comissão de Paulo foi dada pelo Espírito Santo, por isso ele suportou malária, doença na sua retina, como dizem os estudiosos, perseguição, fustigado com varas, apedrejado, e não parava por aqui, e tinha a coragem de voltar pelo mesmo caminho, porque Paulo sabia que quem o comissionava o capacitava. Talvez você pense: mas eu não fui chamado para pregar o Evangelho lá longe, para ir para um outro país. Não importa, todos nós somos comissionados por Deus. Cada um de nós que aqui se encontra tem um dom, tem um talento, foi plantado em algum lugar. Talvez a sua maior missão seja ser um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Talvez você olhe para o seu casamento e você diga: não dá mais, eu vou desistir, eu não suporto mais. Mas Deus comissionou você,
Deus vai capacitar você, e você vai vencer essas lutas e dores, e vai triunfar sobre elas. Então faça como Paulo, não desista. Na sequência nós temos a nossa segunda viagem missionária. Eu estou deduzindo, viu, pastor, que esse reloginho está me avisando aqui, né? Se eu não terminar em tempo, abre o chão, não é isso? Legal, tá bom. Primeira viagem missionária, comissão. A segunda viagem é uma confrontação. Capítulo 15, versículos 36 ao 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar quem? 37. Barnabé queria levar quem? João Marcos. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles lá na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave. Eu gosto como a tradução atualizada verte assim, um conflito tal, né? Tal, assim, é quando você vê essa tradução tal, Deus amou o mundo de tal maneira, é porque foi um conflito muito grande, provavelmente não com uma discussão daquela que se dá em escola dominical. O desentendimento entre eles foi tão grande que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos entregaram aos cuidados graciosos do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Bom, entre a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, nós temos uma situação muito interessante. Quando Paulo e Barnabé retornam a Antioquia da Síria, lembre-se que a expedição foi em Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, ele está de volta. Judaizantes vieram de Jerusalém para aquele lugar. E lembre-se o que disse há pouco, quando olhamos o sermão de Paulo para judeus e não judeus, a ênfase da salvação pela graça de Cristo é inegável. E esses judaizantes chegaram e afirmavam que as pessoas: você já colocou a sua fé em Jesus? Muito bem, mas você precisa seguir a lei de Moisés, precisa guardar os dias sagrados dos judeus, você precisa se circuncidar, e todo aquele regramento do Antigo Testamento. E Paulo e Barnabé resistiram a essas pessoas. Mas por essa razão, os irmãos entenderam que seria importante viajar para Jerusalém e participar do que nós conhecemos como o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, e definir o que não judeus deveriam observar. Então eles reduziram ao mínimo denominador comum, não como meio de salvação, mas como um regramento de boa convivência fraterna com os judeus, que seria guardarem-se dos ídolos, guardarem-se das promiscuidades sexuais, guardarem das carnes sacrificadas e guardarem-se do sangue. Essa questão de guardar do sangue pode significar o alimento com carne, com sangue sufocado, matar o animal, ao invés de imolar o animal, sufocar o animal antes de consumi-lo, ou pode significar simplesmente não matarás, aquele princípio do não matarás. E Tiago, que resolve a questão lá em Atos capítulo 15, explica por quê. Porque em cada cidade tinham os gentios e tinham os judeus, e este seria o mínimo denominador comum para a boa convivência social com os judeus, entre judeus e gentios. Bom, depois disso Paulo então retorna para Antioquia, matéria resolvida. Ele agora está pronto para a segunda viagem missionária com seu parceiro Barnabé, o encorajador Barnabé. Mas surge aquele problema que nós falamos na primeira viagem missionária. Barnabé tem esse primo, quase que para nós chega a soar nepotismo. Se a gente não conhecesse bem o Barnabé, a gente ia poder pensar que talvez fosse uma forma de nepotismo. Ele quer levar esse jovem novamente na missão,
Mas Paulo finca o pé e diz: não é justo que isso aconteça. E naquele momento, apesar de tão grande discussão que houve entre eles, a resposta final à divergência, à confrontação, é piedosa. Ninguém desistiu, ninguém abandonou a causa de Cristo. Pelo contrário, 2 expedições missionárias foram formadas a partir dali. Nós precisamos pensar que o fato de sermos comissionados por Deus não significa que não teremos confrontos na jornada. Algumas vezes nós nos sentimos as piores pessoas do mundo, porque nos deparamos com confrontos. Confrontos no ambiente eclesiástico de igreja, porque temos preferências e opiniões diferentes. Confrontos no lar, pais, filhos, marido, esposa. Confrontos no trabalho, aqui talvez não, mas lá na nossa região, no trânsito. Muito confronto no trânsito. Mas a gente está treinado, a gente cita a Bíblia para o cara que fecha a gente. A gente cita o Salmo imprecatório, lembra? Queridos, conviver com pessoas é ter certeza de confrontos e conflitos. Conviver com pessoas é ter certeza de confrontos e conflitos. Há estudos, inclusive, que mostram que casais que nunca brigam, eu não vou nem pedir para levantar a mão os casais que nunca brigam aqui, quando brigam, têm muita dificuldade de se reconciliarem, porque consideram que um conflito é algo tão estranho, que quando tem, parece que aconteceu um hecatombe na relação deles. Não, o segredo, meus queridos, é encontrarmos quais são as regras do jogo. Brigar com as regras, não vale dedo no olho, não vale soco no escuro. Bom, é encontrar um caminho para que o resultado final do conflito seja piedoso. Honre a Cristo de alguma maneira. Honre o Evangelho que nós anunciamos e que queremos viver. Afinal de contas, o que Paulo apresenta de maneira epistolar, quando ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é na sua jornada missionária que vemos isso dramatizado no dia a dia. Eu e você também temos na nossa jornada, na nossa pequena comissão missionária, momentos de confronto, momentos de conflito, e nós precisamos pedir que Deus nos dê a graça de respondermos a isso de uma maneira piedosa. Bem, é nessa visão, nessa segunda missão, eu vou rapidamente colocar para vocês que nós nos deparamos com algumas coisas interessantes que acontecem. Com essa nova expedição missionária, nós vemos que o apóstolo Paulo vai para Derbe e Listra, e agora Paulo começa a implementar uma nova estratégia. Ele passa a recrutar os gentios, ou pelo menos as pessoas que têm alguma liderança naquela região. Dentre elas, ele recruta Timóteo, que é filho de mãe judia e de pai grego. Dali, Paulo vai adiante para Troade, e é lá em Troade que mais uma vez o texto tem uma mudança. O autor vem continuamente dizendo eles, e a partir de Troade ele passa a dizer nós, porque Lucas, o médico, é incluído na expedição missionária. Uma pergunta de retórica: por que será que um médico deveria acompanhar Paulo nas suas viagens? Porque a essa altura, dedicado à pregação do Evangelho em tantos lugares inóspitos e difíceis, provavelmente o apóstolo Paulo era um homem fisicamente debilitado, precisando continuamente da assistência de alguém. É naquela região que Paulo tem uma visão, a visão de um homem, e alguns dizem que esse homem provavelmente tinha as características de Lucas, um homem macedônio. Ele deveria passar a Macedônia e ajudar, lembram disso? E o que eu acho mais fascinante é que ele passa para a Macedônia para ajudar, e ao invés de encontrar um homem que vai se converter, ele encontra uma mulher, é Lídia. Lídia se converte ao Evangelho, e ela é o instrumento de Deus para levar a mensagem do Evangelho para a Europa. É ali ainda em Filipos
que Paulo é mais uma vez preso, fustigado com varas e jogado no fundo de uma prisão. Lembram disso? Mas quando ele está naquela prisão, o que faz Paulo? Ele reclama? Ele murmura? Ele lamenta? Não, ele canta louvores a Deus. Como eu desejaria ter um coração assim, no meio da alta temperatura dos desafios, cantar louvores a Deus. Há um terremoto, o carcereiro está pronto para tirar a própria vida, mas Paulo diz: nós estamos aqui, e disso tem a oportunidade de pregar o Evangelho, a família se converte, e Paulo segue seu caminho depois de ser liberado pelas autoridades locais e vai para Tessalônica. Em Tessalônica, o apóstolo Paulo prega o Evangelho, sofre perseguição novamente, ameaçam a vida dele porque invadem uma casa, invadem a casa de Jason, e Paulo, para garantir a segurança desses irmãos, parte para Bereia. Em Bereia, os bereanos são mais nobres, porque ao invés de apedrejar, eles apenas verificam se está sendo conforme está escrito na Escritura, a mensagem dele. Mas a turma lá de Tessalônica, os judeus que o perseguiram, vão atrás dele de novo na Bereia, e Paulo então, por uma questão de segurança e encorajado pelos irmãos, vai para Atenas. E lá em Atenas, em Atos 17, nós temos o grande debate de Paulo no Areópago. Lembram disso? O Areópago era uma espécie de tribunal informal, onde os filósofos se encontravam. Outro dia, eu estava com a minha motinha elétrica, viu, pastor? E olha que coisa interessante, sabe que a motinha elétrica, você não precisa de habilitação e ela não tem emplacamento, não é? Eu estava saindo da ABCar, gente. E quando eu estou nela, eu tenho que dizer, eu sinto como quem está na Harley Davidson, tá? Você não sente? Né? Olha, aí eu saí e passaram 2 policiais de moto. Eu dei uma buzinadinha para eles e eles voltaram. Eu vi pelo retrovisor, me pararam, e a primeira frase do policial foi muito interessante. Ele disse: boa tarde, senhor, essa não é uma abordagem policial, nós apenas queremos conhecer o seu equipamento. Achei sensacional. Eu só não fiz selfie, só não instagramei o momento, porque eu não sei se ia dar algum problema para eles, sabe? O que eles fizeram com Paulo foi isso. Eles não estão julgando formalmente Paulo, eles querem entender o que Paulo está anunciando, mas curiosamente, do ponto de vista humano, o resultado foi tão pequeno. Paulo foi chamado de tagarela, as pessoas não entenderam a teologia dele, acharam que era de uma pobreza ridícula, porque ressurreição do corpo, os gregos não acreditavam e não aceitavam isso. E o texto diz assim, que uns poucos se converteram ali. E é dali que Paulo sai e vai para a cidade de Corinto. Curiosamente, quando você compara o texto de Paulo, a carta aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, e a sua visita, ele diz assim: quando eu estive com vocês, eu não preguei sabedoria humana, eu cheguei em fraqueza, em temor e tremor. Por quê? Qual foi a palavra que repetimos juntos há pouco? Vamos dizer de novo? Perseguição, perseguição, açoite, apedrejamento, fustigado com varas. Agora, no seu discurso tão bem elaborado, eu não me canso de me animar nesse discurso de Paulo. Uns poucos se converteram. Quando ele chega na cidade de Corinto, minha gente, é como se Paulo já estivesse sem vigor. Ele diz: eu cheguei fraco, com temor, com tremor. Mas é o mesmo Paulo que mais tarde vai sempre afirmar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele faz uma obra maravilhosa de pregação do Evangelho ali. Isso nos leva, até por conta do nosso horário, que o chão está quase abrindo, já estou vendo a fresta. Atos 20, 35. Concessão. Concessão. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se, orou com eles, todos choraram muito, enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito
que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. A terceira e última viagem missionária de Paulo que temos registrada no livro de Atos, porque é possível que uma quarta viagem tenha acontecido, mas é uma especulação, é uma hipótese teórica. É uma viagem em que Paulo gasta um bom tempo em Éfeso, enfrenta mais dificuldades, porque a mensagem do Evangelho passa a libertar pessoas que estavam seduzidas por Diana, e aí o comércio de Diana começa a entrar em declínio, e eles querem novamente dar cabo da vida de Paulo, porque onde o Evangelho é pregado, quem está praticando o mal terá prejuízo. Sabe, o traficante tem que ter prejuízo onde a gente prega o Evangelho. Os bordéis têm que ter prejuízo onde a gente prega o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus transforma a vida das pessoas. E por conta disso, Paulo se dedica nessa última viagem a um trabalho filantrópico. Ele vai para Macedônia, levantando uma grande coleta para levar para a igreja de Jerusalém, onde os irmãos estavam sofrendo muitas dificuldades. E nesse texto, ele nos fala palavras de Jesus que não se encontram no Evangelho. É o único lugar em que temos o registro das palavras de Jesus, registrado em Atos, que não conhecíamos no Evangelho. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A vida de Paulo foi uma vida de doação. E ele encorajava todas aquelas pessoas a se dedicarem também à vida de doação, a doar, a entregar. Uma coisa que nós aprendemos na vida é que ninguém fica mais pobre por ser de fato generoso. Sabe onde é a raiz dos nossos grandes problemas, da nossa vida cristã não fazer muito sentido, ou do nosso casamento perder totalmente o encanto? É que nós queremos sempre receber. Receber é bom, é agradável, mas mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Na minha vida, eu já passei muitas dificuldades, muitas. Eu precisei receber a cesta básica. E eu tenho que te dizer que alegria era quando alguém batia na porta da minha casa dizendo: eu trouxe uma cesta básica para você. Que alegria. Mas na minha vida, eu já dei muitas cestas básicas. E eu garanto a você que a minha alegria é muito maior quando eu entrego uma cesta básica para alguém do que quando eu tinha que receber a cesta básica de alguém. É mais feliz quem doa, é mais feliz quem dá. O meu tempo está esgotando. Mais 5 minutos, é possível? Você pode me dar 5 minutos, por favor? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Vai dar. Quando nós vemos então essa história de Paulo, eu vou pedir para a gente colocar aqui o nosso último slide, concluindo. Quando nós vemos essa jornada do apóstolo Paulo, nós aprendemos que cada um de nós tem sim uma missão da parte de Deus. Talvez não seja ser um missionário lá longe, mas é florescer onde está plantado, em casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança, cumprir cabalmente, viver Cristo, saber que o morrer é lucro e dar um grande exemplo de serviço. Eu fecho aqui com a história do filósofo Unamuno. Ele conta que foi construído no ano 109 um aqueduto, 109 do ano Domini, o ano do Senhor, um aqueduto. Por 1800 anos, esse aqueduto trazia as águas frias da montanha para cidades quentes e sedentas. Olha, 60 gerações de homens bebiam do fluxo dessa água. Mas até que chegou uma geração e disse: puxa, o aqueduto é uma maravilha tão grande, vamos dar um descanso para ele, vamos transformar o aqueduto como se fosse uma peça de museu. Colocaram tubos modernos, novos, e simplesmente passaram argamassa naquelas pedras e deixaram lá, parado, inutilizado. Com o passar do tempo, o sol foi secando e secando aquelas pedras, e começou a rachar a argamassa, e o aqueduto começou a desmoronar. O Nomano disse o seguinte: o que eras de serviço não puderam destruir, a ociosidade destruiu. O que eras de serviço não pôde destruir, a ociosidade destruiu.
Talvez esteja faltando no nosso coração, esse coração dirigido pelo Espírito de Deus, para acordar em casa e dizer: como é que eu posso abençoar essa minha casa, os meus filhos, minha mulher, meu vizinho, o meu trabalho? Como é que eu posso abençoar a minha igreja? Sim, nós temos várias ideias, estratégias e exemplos que podemos usar no macro campo missionário, mas nós jamais devemos nos esconder atrás das grandes obras, as pequenas tarefas que devemos continuar fazendo, aquela comissão discreta que o Senhor te chamou para fazer. O Deus que nos comissiona é o Deus que nos capacita. Vamos orar.